Olá, está no ar mais um programa Justiça e Trabalho e olha o que temos nessa edição. Bancário que pediu demissão durante a pandemia e se arrependeu é reintegrado após decisão da 13ª Vara do Trabalho de Natal. Sistema Garimpo devolveu em 2020 mais de 22 milhões de reais que estavam esquecidos em contas judiciais. A gente também faz uma homenagem ao Dia da Mulher. Na pandemia, muitas passaram a exercer ainda mais funções. Também em 2020, o TRT-RN movimentou mais de 270 milhões de reais por meio de ações trabalhistas. E ainda uma entrevista com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto. Vamos falar sobre uma recente decisão da segunda turma do TRT-RN relacionada ao uso de EPIs, equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. O programa Justiça e Trabalho está no ar. Um bancário que pediu demissão durante a pandemia e se arrependeu foi reintegrado pela 13ª Vara do Trabalho de Natal. A determinação para a reintegração do bancário foi feita pela 13ª Vara do Trabalho de Natal. Na decisão, o juiz responsável pelo processo entendeu que o momento delicado pelo qual passava o funcionário da instituição financeira colaborou para que ele tomasse a decisão de pedir demissão. O funcionário, que trabalha no banco há quase 5 anos, alegou que o pedido foi feito em um momento delicado em que ele passava por uma crise depressiva e, ao mesmo tempo, enfrentava um problema grave relacionado à saúde de sua sogra. Além disso, a situação delicada a que foram submetidos os trabalhadores que atuam diretamente no atendimento ao público, como no caso dos bancos, também foi levada em consideração, uma consequência que acabou agravando casos como o do funcionário. O banco, por sua vez, alegou que no momento do pedido de demissão, o bancário estava apto para fazê-lo, uma vez que estava em plena saúde física e mental, além da instituição ter tomado todos os cuidados possíveis com seus empregados para a prestação de serviço. Por fim, o juiz Cássio Oliveira Manuel entendeu que a pressão psicológica fez o bancário tomar a decisão de pedir demissão com o vício de consentimento conhecido por estado de perigo, caput do artigo 156 do Código Civil. O magistrado considerou ainda que o bancário ficou claramente apavorado com a possibilidade de, além de perder a sogra, acabar sendo acometido pela Covid-19 e também perder sua vida. Cabe recurso à decisão. Em plena pandemia do novo coronavírus, empresas e trabalhadores do Rio Grande do Norte receberam mais de 22 milhões de reais que estavam esquecidos em contas judiciais. A devolução foi feita pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte por meio do Sistema Garimpo. Criada em 2019 pelo tribunal, a ferramenta permite a identificação de contas judiciais de empresas e de trabalhadores esquecidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Com o uso desse software, a Justiça pode concluir processos solucionados por meio de decisão judicial, mas que ainda não haviam sido executados por falta de iniciativa das partes. Esse projeto, que foi criado aqui no Rio Grande do Norte, deu tão certo que hoje é compartilhado por toda a Justiça do Trabalho no país. Apesar de o Sistema Garimpo ter sido idealizado a partir de um projeto piloto do nosso TRT do Rio Grande do Norte, ele foi exportado para todos os demais TRTs do país. Por exemplo, o Tribunal da Bahia já pagou mais de 170 milhões e o Tribunal de Campinas mais de 160 milhões, a partir de resgate de valores do Sistema Garimpo. No ano de sua implantação, o Garimpo devolveu somente aqui no Rio Grande do Norte 5,9 milhões às partes. E apesar da pandemia ter atrasado o andamento do trabalho, em 2020, cerca de 22,9 milhões de reais foram devolvidos. Dados do Tribunal Superior do Trabalho estimam em 2 bilhões de reais o total desses recursos esquecidos pelas partes em todo o país. O sistema não identifica os donos dos valores ainda pendentes em contas judiciais. O trabalho é feito manualmente pelos servidores do tribunal, um esforço que vale a pena, ainda mais em tempos de pandemia, com tantas pessoas precisando de dinheiro. Há diversos exemplos interessantes de destinação dos recursos do Sistema Garimpo nessa época de pandemia. Por exemplo,
determinadas empresas que estiveram em dificuldade financeira conseguiram pagar inclusive verbas rescisórias de origem nitidamente salarial com recursos oriundos do sistema garimpo. Durante a pandemia, principalmente as mulheres acabaram acumulando ainda mais funções, em casa ou no trabalho. Neste dia 8 de março, a nossa homenagem vai a todas as mulheres que tiveram que se desdobrar para dar conta de tudo e para dizer que nenhuma delas é super-heroína. Por isso, compartilhar funções e pedir ajuda é fundamental. Juliana define o impacto da pandemia na vida dela com 3 palavras. Foi loucura. E foi mesmo para a maioria das trabalhadoras brasileiras. Elas, que já tinham que dar conta do trabalho, da casa e filhos, precisaram fazer tudo isso sem contar com a ajuda de outras pessoas. Assim, eu me senti exausta fisicamente, por sempre estar sentada dentro de 56 metros quadrados o dia todo. Eu me sentia exausta mentalmente, como fisicamente, mas tentei dar um lazer para mim, que eu não tinha costume de assistir televisão, de assistir filmes, séries, essas coisas. Acabou sendo o meu lazer, para tentar desopilar tudo que estava acontecendo. Tempo livre, lazer, academia? Faltou tempo para cuidar dela mesma. Se por um lado estar em casa protegeu Juliana contra o coronavírus, por outro, a jornada extenuante a deixou mais ansiosa e estressada. Uma pesquisa realizada no fim do ano passado pela ONG internacional CARE mostrou que as mulheres apresentaram 3 vezes mais chances de adoecimento mental durante a pandemia do novo coronavírus. E o principal motivo, além da preocupação com a saúde, foi a sobrecarga de trabalho. Neste Dia Internacional da Mulher, a homenagem do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região é para todas as mulheres que em algum momento sentiram que não iam dar conta durante essa pandemia que ainda não acabou. Por isso, a recomendação é que não se tente dar conta de tudo. Pedir ajuda, dividir tarefas, limitar os horários de trabalho e tirar um momento para você mesma são cuidados fundamentais para a sua saúde. Em 2020, o TRT do Rio Grande do Norte também entregou mais de 270 milhões de reais a reclamantes que entraram com ações na Justiça do Trabalho. Com uma crise provocada pela pandemia do coronavírus, muitas empresas tiveram de fechar as portas e nem todas foram capazes de encerrar vínculos trabalhistas da forma correta. O resultado disso foi o aumento no número de reclamações trabalhistas. Só para se ter uma ideia, em 2020, o TRT-RN recebeu mais de 20 mil novas ações. E se esse número impressiona, as resoluções desses processos chamam ainda mais a atenção. Ao todo, 18.913 processos foram solucionados. Em 2020, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte garantiu o pagamento de mais de 270 milhões de reais aos reclamantes potiguares. Um dinheiro que, para grande parte desses trabalhadores, já era esperado há bastante tempo. A Justiça do Trabalho cumpriu o seu papel social, vem cumprindo e se manterá firme nesse compromisso de proteger o trabalho, de atender às dificuldades que existem nas relações de trabalho. Quero, inclusive, afirmar ou destacar que desse valor de 270 milhões, 25 milhões foram objeto de pagamento espontâneo. Os 270.115.585,88 foram pagos aos trabalhadores por meio de acordos. Dos processos de execução, resultaram R$ 126.969.268,85. Por meio de acordos judiciais, foram reunidos R$ 117.291.027 e mais R$ 25.855.290,03 em pagamento espontâneo. Em resumo, entre o dia 16 de março do ano passado até fevereiro deste ano,
As varas e turmas de julgamento do TRT-RN receberam 206 processos novos que diziam respeito ao assunto Covid-19. Esse quadro mostra que, em meio à dificuldade, a Justiça do Trabalho, como justiça social que representa um bastião para a cidadania, um bastião para a solidariedade. Agora a gente faz um intervalo e na volta tem a entrevista com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, que recentemente manteve a decisão de multar uma empresa em R$15 mil por cada funcionário a quem ela deixasse de fornecer os equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. Não saia daí que a gente volta já. Recentemente, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região manteve uma multa estipulada pela 7ª Vara do Trabalho de Natal de R$15 mil por funcionário de uma empresa que trabalha com transporte de valores, caso a empresa deixasse de fornecer os equipamentos de proteção individual contra a Covid-19 aos funcionários. E é sobre este assunto, essa decisão e também os EPIs que a gente conversa agora com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, que foi relator, inclusive, desse processo na segunda turma. Desembargador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Justiça e Trabalho. Eu já começo te perguntando por que a decisão de manter esse valor, inclusive decisão questionada aí na defesa dessa empresa, que alegou que por ter muitos funcionários, esse valor de R$15 mil por cada funcionário geraria aí uma multa milionária. Mesmo assim, os senhores decidiram manter essa decisão. Por quê? Primeiramente, muito obrigado, Luísa, pelo convite. Estamos aqui para explicitar essa questão, explicar isso. Quando o juiz no primeiro grau concedeu esta multa, aplicou esta multa, eu diria que isso não é uma punição, ela é uma constrição, ou seja, ela indica um procedimento que é permitido e que deve ser cumprido pela parte, sob pena de aí sim receber uma punição. No nosso caso, na verdade, nós não estamos dizendo que a empresa tem que pagar R$15 mil por dia. Nós estamos dizendo que a empresa tem que conceder os EPIs e cumprir com a proteção ao cidadão, com o princípio da dignidade da pessoa humana, com o princípio da proteção. Se a empresa efetivamente conceder os EPIs, conceder álcool em gel, conceder aquilo que é devido a todo e qualquer cidadão hoje em dia, por conta dessa pandemia, evidentemente ela não receberá punição nenhuma, ela não terá que pagar nada. Não haverá qualquer questionamento milionário, nem coisa alguma. Então, o intuito da decisão foi forçar, né, a empresa a efetivamente proceder à concessão dos equipamentos de proteção individual requeridos para a pandemia. Já que, inclusive, né, doutor, a empresa já tinha se furtado de fornecer esses equipamentos. Existiam denúncias por parte dos funcionários, inclusive do sindicato da categoria, de que a empresa não vinha cumprindo com isso. Inclusive, essa defesa, essa alegação, inclusive, reforça, talvez, ou gera pelo menos uma desconfiança de que ela não esteja intencionada a continuar cumprindo. E nós podemos verificar uma coisa, são serviços tidos como essenciais, um banco, um hospital, um supermercado, não tem como fechar. As pessoas precisam disso para continuar a sua vida. Então, exatamente, são trabalhadores que atuam em questões de aglomeração e de alta rotatividade de pessoas. Nesse sentido, deve existir claramente uma proteção a eles. Então, o EPI é concedido. Nós tivemos recentemente várias questões que o Tribunal Superior do Trabalho enfrentou, inclusive da lavra do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, da ministra-presidente também. Nós tivemos situações em que foram concedidas e indeferidas liminares, suspensão de liminares, requeridas por empresas de transporte, vigilância, por empresas hospitalares que não queriam fornecer os equipamentos, enfim, e foram indeferidas as liminares requeridas por essas empresas. Há uma forte jurisprudência já nesse sentido. Tribunais de São Paulo, da 2ª Região, tribunais de Belo Horizonte, da 3ª Região, o nosso aqui também comunga, também faz coro com todo esse entendimento, porque nós estamos vivendo uma situação de muita gravidade.
Doutor, a empresa que fornece os EPIs, ela deve, inclusive, além de fornecer, fiscalizar também o uso, né, desses equipamentos. A decisão menciona esse tipo de coisa, e é uma obrigação já contida na própria consolidação das leis do trabalho, que o fornecimento de EPIs deve ser de fiscalização e cumprimento pela empregadora. É ônus dela, é obrigação dela. Esse é o funcionamento da Justiça do Trabalho em relação às atividades de segurança do trabalho. Doutor, e a gente está falando sobre EPIs contra a Covid-19, mas os EPIs, eles já são muito conhecidos, né, no âmbito da Justiça do Trabalho e muito utilizados. A gente lembra, quando se fala em EPI, eu particularmente lembro logo do trabalhador da construção civil, né, que precisa usar um capacete, um equipamento, um aparelho também no ouvido. Os EPIs, eles são de suma importância para evitar não só adoecimento no ambiente de trabalho, mas acidentes e até mortes no ambiente de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos tido uma gama de decisões e de processos, infelizmente, em que temos que analisar a possibilidade de indenização à família enlutada, à viúva e aos herdeiros, né? Então, são situações muito tristes nesses processos. Pode parecer que eu estou criando um drama, mas não é. O juiz, quando julga situações desse tipo, ele se ressente da situação. E hoje em dia é necessário que nós tenhamos empatia, porque o elemento principal hoje em dia numa pandemia é a solidariedade humana, que está aflorando cada vez mais. Então, é isso que nós vemos nesses processos. E muitas vezes a empresa já tinha desligado a pessoa estava questionando a possibilidade de ter um plano de saúde, perdeu o plano de saúde, vem a morte, também não tem nem plano de saúde para a mãe, nem para os filhos, enfim, não tem mais nada, é uma tristeza, é uma desgraça total no processo. Enfim, então, nós temos situações terríveis nos processos que se apresentam. Então é isso, nós conversamos com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto sobre o uso do equipamento de proteção individual em diversas áreas, né, dos ambientes de trabalho, inclusive em proteção à Covid-19. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, doutor. Obrigado, Heloísa. Eu agradeço a atenção, agradeço o tempo de vocês dedicado a isso e quero fazer um elogio a todos vocês pelo desenvolvimento desse trabalho, desse programa, que está sendo um programa de sucesso na área da Justiça do Trabalho. Eu tenho certeza que vocês se esmeram na melhor maneira possível e fazem um produto maravilhoso. Fico realmente muito encantado com tudo isso. Muito obrigado. Obrigada a você, desembargador. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou quer rever algum dos programas Justiça e Trabalho, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tem mais informações também sobre a Justiça do Trabalho aqui nas nossas redes sociais. Uma excelente semana para você e até a próxima.